Minas S.A., temporada Legados. Oferecimento Fecomércio. Juntos por quem faz acontecer. E Gerdau, o futuro se molda. Olá, tudo bem? Hoje eu converso com Daniel Bruxel, ele é o diretor da DB Agricultura e Pecuária, com sede em Patos de Minas, e também diretor da Casa Bruxel. A DB, ela produz vinho, café, há 50 anos, ainda tem feijão, tomate, soja, sorgo, milho. Ele vai contar isso tudo pra gente aqui, algodão, é muita coisa e é um grupo muito tradicional em Minas Gerais e no Brasil, e também exportador. Então a gente vai conversar sobre toda essa experiência do grupo e agora com recentemente, desde 2018, o que para o vinho é muito novo, essa entrada também nesse mundo maravilhoso dos vinhos, eu já experimentei, é espetacular. Ô Daniel, muito obrigada por ter vindo aqui ao Jornal O Tempo, né? Você que fica lá em Patos de Minas, fica andando Brasil afora, mundo afora. Que coisa boa tê-lo aqui para a gente poder falar de uma empresa tão respeitada. Helenice, o prazer é nosso pelo convite, da gente poder estar aqui falando um pouco, contando um pouco da nossa história, e principalmente falando do vinho, de como que nós entramos nessa atividade que eu falo que ela é tão dinâmica e apaixonante, né? Assim como qualquer uma. Mas o vinho realmente é algo que precisa de estudo, que você precisa conhecer um pouco mais ali na nossa região. Mas vamos em frente, tem muita coisa aí pra gente enfrentar ainda nessa questão do vinho, pra gente conhecer. Mas um prazer falar com todos vocês aqui também. Ai, que bom, viu? O prazer é nosso. Nesse bate-papo eu queria... Vamos começar um pouquinho. A temporada se chama Temporada Minas S.A. Legados, em todas as plataformas do tempo. E a gente vê que legado é uma coisa, ela é uma coisa muito bonita, mas para as outras gerações é uma responsabilidade enorme, né? Você já nasceu numa família que já tinha um legado enorme aí na sociedade. Como é que foi a sua trajetória? Conta pra gente um pouco. Bom, eu entrei na faculdade no ano de 97, em Uberlândia. Eu sou formado em agronomia. E, naturalmente, nunca, isso dentro da família, nunca foi questionado o que você vai fazer, Daniel, aquelas perguntas e tudo, de mãe, pai, tio, tia, né, aquela cobrança perguntando. Foi um caminho natural para escolher a agronomia. Meu irmão, né, que trabalha lá junto conosco, também fez agronomia. Minha irmã, posteriormente, ela fez psicologia aqui em Belo Horizonte, mas hoje está lá conosco também, mas nessa parte de recursos humanos, departamento pessoal, principalmente na parte de RH. É muito importante. Que é gestão de pessoas, né? Hoje, né? Essa parte é muito importante. Então, logo após que eu formei, né, 2001, 2002, eu fui para Patos e comecei a trabalhar junto ali com meu pai, que estava lá. E no início, realmente, foi um aprendizado. Muito mais do que ter algo específico para ser feito, Daniel, você agora vai ser diretor disso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. A gente foi passando por todos os departamentos, fomos conhecendo um pouco mais de como a empresa funciona, porque eu falo que muito mais do que a teoria, do que você vai fazer isso e tudo, quando você está ali na prática, né, muda bastante. E naturalmente a gente foi encaminhando, às vezes para um lado mais comercial em algumas coisas, um lado mais técnico em outras coisas. Eu tinha formação de agrônomo, né? A gente fala que o agrônomo ele é muito palpiteiro, ele gosta de dar opinião, ele gosta de ver, né, o que está acontecendo, mas claro que ao longo do tempo a gente foi indo um pouco mais para a parte administrativa, para a parte ali de liderança, para a parte da diretoria, mas sem esquecer aquela veia ali da agronomia que tem tudo. E eu acho que também teve nesse período muito parte da inovação, de coisas novas que a gente buscava, principalmente pela história, né, do meu pai. Esse ano o grupo faz
50 anos, né, que ele chegou Nossa. ao Cerrado Mineiro, né, são natural, tanto meu pai quanto minha mãe, natural do Rio Grande do Sul, vieram em 76 aqui para Minas. O nome do seu pai e de sua mãe? Décio Bruxel, né, que é meu Décio, pai, né, DB, Agricultura e Pecuária que é do nome do meu pai, Décio Bruxel, minha mãe chama Astrid. E a gente é muito grato também ao povo mineiro, e principalmente ali da nossa região, Patos de Minas, Presidente Olegário, Varjão de Minas, mais recentemente São Romão, onde a gente tem as propriedades, pelo acolhimento que deu, e a gente vê a torcida que tem para que as coisas deem certo e tudo. E a gente... Quer dizer, a empresa começou do zero, né? Começou do zero. Meu pai veio, na época ele não tinha, né, ele gosta de falar não tinha que terra, veio... não tinha nada não, aqui? Ele gosta de falar... Lá também ele tinha? Ou não? Era um sítio? Não, ele trabalhava lá fazendo projetos, na época para o banco, né, vistoriando áreas, e ele tinha um grande amigo, Paulo Piva, na época que numa viagem aqui de lua de mel, ele encontrou um corretor e falou dessas áreas que existiam ali no município de Presidente Olegário, no Chapadão de São Pedro da Ponte Firme. E na época se falou um determinado preço, e quando eles chegaram no sul, o corretor tinha ligado, né, na época telefone, aquela coisa que, vem cá que eu acho que vai dar certo aquela área e tudo que eu tinha falado. Esse amigo do meu pai, o Paulo Piva, chamou ele para vir junto, eles vieram para cá, olharam, gostaram, e aqui compraram, né, a primeira área, numa época que não se produzia aqui ainda, então teve que ser... década de 70, né? Década de 70, 76. que às vezes muitos não acreditavam que seria possível a produção naquela época, e aí assim começou toda a história, no início com principalmente soja, arroz. A gente tem que fazer aqui ele sempre gosta de falar, a gente tem que fazer um agradecimento muito grande à Embrapa, né, que é uma empresa aí brasileira que, se não fosse ela, o Brasil não seria essa potência agrícola que é hoje, né, então... Eu conversei com o Alisson Paulinelli, né, então eu acho que todas essas instituições, isso, Embrapa, pesquisa, Emater, né, o tempo inteiro. A gente precisa, né, aprender a valorizar mais isso, a dar mais crédito para pesquisadores, pessoas que se dedicam a vida inteira para estudar uma planta, para estudar um inseto, né, alguma coisa assim. Mas é isso que fez o agro, né, chegar aonde que chegou, graças a Deus. Essa terra boa do Cerrado Mineiro. Sim. E essa vontade de trabalhar do seu pai, sim, sua mãe, a família toda, mundo, né? Você também, muito trabalhador, tá aí nessa... Estamos junto lá, a família nessa toda. Lida. Isso. E é interessante isso, eu vejo muito em famílias, vocês geralmente passam por todas as áreas para saber mandar, né? Saber liderar, sim, você tem que saber fazer, sim, também. Né? Isso é interessante porque as gerações mudam, né? Fala assim, as gerações mudam também. E às vezes fica mais... Não é fácil, né? Não é fácil liderar, não é fácil comandar. Eu acho que esse comando ele tem que vir mais pelas atitudes do que pela fala, muito mais pelo exemplo, por aquilo que fala. Falar é muito fácil, né? O fazer é que às vezes precisa ser. Então, assim, graças a Deus, nós seguimos o exemplo do meu pai, né? Meu pai sempre costuma, ele tem uma frase que ele fala assim, que eu não costumo dar um passo maior do que uma gilete, não arriscar as estantes. Nossa, essa é nova, porque a gente ouve muito em Minas, não dá um passo maior que a perna, né? Ele fala assim, eu não gosto de dar um salto maior do que a gilete. É pequenininho. E no sentido assim, de que às vezes passaram algumas oportunidades que poderiam ter visto. Lógico que isso não quer dizer que não se faz um empreendedorismo, não se investe, não se buscam novas tecnologias, novas oportunidades. Mas são todas muito bem estudadas, né? Não é nada aquilo de moda, tem isso agora, vamos entrar nisso aqui. Não, peraí, vamos ver se isso aqui faz sentido, né? Senão o grupo poderia até ter se perdido, isso, né? Nessa trajetória. Então a gente, né, lá, tanto a família hoje, ela segue muito esse princípio. Ela está sempre aberta a olhar novas tecnologias, a olhar novas oportunidades, mas sempre analisando muito bem. Isso faz sentido? Isso tem a ver com o grupo? Isso é o que nós sabemos? Isso é o que nós gostamos de fazer, né? Então acho que esse é um grande diferencial que fez, né, a DB chegar onde chegou aí hoje com 50 anos de história. Porque o pessoal fala, tem que ganhar dinheiro, mas eu acho que se não tiver a paixão antes, sim, o dinheiro é uma consequência, né? Sim. Ele vem depois. Sim. Mas o olho tem que brilhar, igual o seu aí, falando sobre o negócio, senão... Eu realmente sou muito grato de poder trabalhar fazendo aquilo que eu gosto. Né? Hoje eu não consigo me ver em outra
outra profissão me satisfazendo, a não ser ali mexendo com agricultura, mexendo com terra, ser uma parte de sinocultura, a parte genética, está ali envolvido no campo. É a nossa paixão, é o que nos move no dia a dia. E conta uma coisa, Daniel, são 5 fazendas, não, são quantas fazendas? Em 5 estados, são 5 né? municípios. Em 5 municípios. Isso, né? Nós temos em Patos de Minas, que é a sede, Presidente Olegário, onde foi a primeira fazenda, Varjão de Minas, Lagoa Formosa, e recentemente a última que nós adquirimos é uma área no noroeste, norte de Minas, São Romão, e lá é uma área 100% irrigada, é uma área um pouco mais com uma pluviosidade, não chove tanto, então lá precisa ser 100% irrigado. Então são os 5 locais que nós estamos aqui no estado de Minas. Eles foram escolhidos estrategicamente ou foi acontecendo assim uma oportunidade? Porque terra acontece muito isso, né? Você não quer comprar minha terra, não, não quero mais atividade, porque é muito difícil, né? Eu sou filha de produtor, tenho maior orgulho, né? Meu irmão continua, mas não é fácil. Não, né? Meu pai era produtor de leite e assim, é uma lida. O leite, a gente não tem atividade do leite, mas a gente vê o sofrimento que seja com produção, seja com preço, seja com o dia a dia ali, que é muito difícil, né? E o produtor, muitas vezes, injustiçado. Importação desleal. Não recebe a atenção, né, que ele precisava receber. Mas foi, sim, acontecendo naturalmente. A primeira área foi essa em Presidente Olegário, mas a sede, né, desde que eles chegaram, foi Patos de Minas, na época, né? Não, lá. Que a terra é boa, né? E aí, naturalmente, foram aparecendo. Lagoa Formosa é uma cidade que está ali do lado, então apareceu uma oportunidade de comprar uma área de café. E Varjão de Minas, né, onde que começou a parte ali de suinocultura, café um pouco mais também, junto com a Chuá, que fica no município de Varjão de Minas, o pessoal também muito acolhedor. Então foi tudo em volta ali da região, naturalmente, naquela época, e posteriormente teve a oportunidade dessas áreas em São Romão. Eram áreas baratas na época, eram áreas que na época foram compradas pensando mais como reserva, como pecuária, que é uma parte que a gente tem também, a parte de pecuária. Mas com novas tecnologias, com novos estudos, começou a ver, é uma área mais arenosa lá, uma área mais difícil de trabalhar, né? A área arenosa, totalmente diferente de uma área ali de Patos de Minas, que é uma área argilosa, muito boa, aquela terra vermelha, né? Bonita. E no São Romão uma área arenosa. Mas fomos aprendendo a trabalhar lá também, então surgiu a oportunidade. Num dos destinos da vida, meu pai tinha comprado um projeto de irrigação para uma fazenda que a gente tinha lá em Varjão de Minas, na fazenda São João. E ele falou assim, Dani, Marcos, eu vou colocar isso lá no São Romão. Aí eu falei, pai, o senhor tem um feeling muito bom, né? Impressionante como esse pessoal, né, os pais da gente eram muito feeling, era muito time de sentir aquela coisa. Falamos, ótimo, vamos ver se dá certo. E aí deu certo, né? Hoje a maior área irrigada é no município de Varjão de Minas. Sofremos muito para aprender a produzir, igual falamos, mas com muita pesquisa, muita tecnologia. E hoje, graças a Deus, estamos estabelecidos lá também. Qual que é o carro-chefe hoje do grupo, da DB? Agricultura e pecuária. Hoje a gente pode falar que é mais ou menos 50% entre suinocultura e agricultura. Só contando um pouco aqui, desde o início, meu pai começou com a suinocultura em 84, uma granja pequena de 300 matrizes. E aí essa granja tinha o churume, né, ali dos suínos e tudo. E o que nós vamos fazer com isso? Aí entrou na área de café. Por quê? Porque já naquela época, lá em 84, 85, se pensou em usar esse churume como um adubo para o café. Então, na época, se entrou na cafeicultura pensando aonde ter, né, adubar, reduzir a adubação química e tudo. Lógico, fazer uma coisa mais orgânica, mais orgânica e tudo sem precisar de tanto. Naquela época e tudo. E aí sempre foi uma questão muito de integração interna nossa. Tinha suinocultura, produzia milho, vamos aumentar, foram comprando novas áreas, aumentando a área de milho, vamos aumentar a nossa suinocultura, porque a gente usa todo o nosso milho para fazer a nossa ração. Temos a parte de soja, nós temos algumas extrusores que nós produzimos no nosso próprio farelo, aproveitamos essa soja, esse óleo na ração de suínos também. E assim nós fomos crescendo. E em 97, a gente fez uma parceria com a Dambred, que é uma empresa de genética dinamarquesa na época. Existia só uma empresa no Brasil. Meu pai, naquela época, junto com o gestor, o Mário, que tinha aqui na época, falaram assim, vamos buscar uma empresa de genética para nós, pensando, né, para a DB na época.
E ela surpreendeu com resultados muito positivos e começava o boca a boca a falar naquela época. Ela falou assim, opa, peraí, vamos montar uma empresa comercial de venda de genética. E aí a gente firmou a parceria com eles lá também, em 97, e desde então a gente compra os animais deles, a gente importa em torno de 1.000 animais todo ano, que vem da Dinamarca aqui para o Brasil. Todo ano? Todo ano, esses animais vêm vivos, na loja chegam não é sêmen, são animais vivos. Eles vêm... Qual é essa diferença? Porque no boi já é muito sêmen, né? Porque é muito que sêmen. Importam, o suíno, né? Ainda não tem pelo volume, o suíno um boi, ainda, né, daquele tamanho. suíno ainda ele não tem a tecnologia do sêmen congelado tão avançada, igual do suíno. Tudo. E assim, então você acaba trazendo esses suínos vivos aqui para o Brasil. O controle... Traz eles pequenininhos ou já traz adultos? eles ali em torno... Não, traz eles pequenininho ainda, né, para maximizar a frete, essas coisas. E interessante que quando eles chegam aqui no Brasil hoje, existe uma associação, a ABECS, a Associação das Empresas de Genética Suína, porque o Brasil ele tem o privilégio dele ser livre de duas das principais doenças que existem no mundo hoje na suinocultura. Então esses animais eles chegam, eles vão para uma ilha em Cananéia, eles ficam lá 40 dias, se fazem todos os exames neles, então aqui está livre, não tem doença endêmica nenhuma, está liberado, aí que esses animais vão para dentro das granjas. Então existe um controle muito rígido disso aí, e aí posteriormente isso eles são multiplicados nas nossas fazendas e distribuídos para os nossos clientes. E claro que a genética é uma parte dentro da suinocultura normal, que vamos considerar que é o abate. Então metade hoje é dessa parte de suinocultura, vamos chamar genética, e abate, que nós vamos chamar assim, né? E a outra parte vem a parte de agricultura, que é soja, milho, algodão, café, sorgo, milho doce, tomate, ervilha, trigo. Trigo é uma cultura que a gente vê grande potencial aqui em Minas também. Então é bem diversificado o grupo. A terra aqui dá tudo, boa, né? É muito boa, né, esse é Minas Gerais e esse Cerrado Mineiro é beleza, muito bom mesmo. Né? E aí, posteriormente, nós entramos na produção de uva, de vitivinífera, para fazer vinho fino, vinho seco. Nossa, mas o portfólio é enorme, né? E cheio de desafios, porque cada um é uma especificidade. Tem muita diferença, não é? De uma cultura para outra. Por exemplo, do porco. Vocês já verticalizaram o negócio todo? Como é que está essa estruturação na empresa? Não, a parte de suinocultura, nós fazemos parte da Suinco, que é uma cooperativa de produtores que tem lá em Patos de Minas um frigorífico. Então a gente tem uma participação lá junto com outros companheiros, outros cooperados, a gente envia os nossos animais né, para ela lá. E já a parte de soja, milho, algodão, café, a gente produz e nós comercializamos isso com indústrias esmagadoras, com trades, né, que compram essa... Aí a gente pode falar que nós estamos meio que no meio de commodity, né, que é isso, que é a soja, o milho sobra muito pouco para vender, o algodão. E o café, sim, o café existe um cuidado especial, porque surgiu o mercado de café especial no Brasil há uns 15, 20 anos atrás, onde você consegue agregar valor pela qualidade. Então hoje no café, graças a Deus, vale a pena você investir de ter um café com qualidade, um café bem cuidado, com pós-colheita, né, vamos dizer assim, bem conduzido, porque existe mercado que vai pagar mais por esse café. Para não ficar só vendendo café verde, né? Para não ser só commodity e tudo. A gente vende esse café que a gente chama como café verde, que a gente vende para exportações. Fazemos exportações diretas com empresas fora do Brasil, em outros países, participamos de feira e tudo. Qual que é o volume atual de Hoje nós café? Produzimos em torno aí de 50 mil sacas de café ano. Né? É um volume grande. É um volume considerável. E ele tende a aumentar ou vocês acham que tá bom desse tamanho? Não, vão escalar mais? Não, o café dentro do nosso planejamento estratégico é uma das culturas que nós estamos dando bastante foco para o aumento de área, aumento de produção. Por quê? Porque a gente vê que a região ali do Cerrado Mineiro é muito boa para a produção de café de qualidade. E tem demanda, né? Se a gente for falar de demanda aqui, a gente vai falar de China, por exemplo, que agora está começando a experimentar, a tomar café. Então tem muito mercado. E o mercado brasileiro para café especial também ainda vai crescer bastante, entendeu? A gente vê isso que tomar um café sem açúcar, tomar um café na torra ideal,
tomar um café com grãos selecionados, com grãos de qualidade. Isso não é só frescura, isso é até uma questão de saúde, né? Que a gente vê os estudos, tanto que o café faz bem, mas um café de qualidade. Então a gente tem todo esse mercado interno para trabalhar também. Mas, Daniel, me conta uma coisa, aí você pode falar em números, por exemplo, né? Vocês estão com 50 mil sacas por ano exportadas, vocês querem passar isso para quanto? Tem esse plano plurianual aí? Sim, já? E de quantos hectares atualmente para quantos? Tá. Hoje a gente está aí com 1.500 hectares de café em produção, né? E a gente espera aí até 2030, nos próximos 4 anos, a gente chegar aí próximos 2.500 hectares de café. Isso só numa fazenda ou Isso na dividido? Cidade de Patos, ali Patos. nos municípios, principalmente no município de Varjão e Patos de Minas, nessas áreas, né? E por quê? Justamente por isso, por essa questão da qualidade, né? A gente acreditar nisso. O café está vivendo um bom momento, mas a gente tem que lembrar também que lá atrás tivemos preços baixos, tivemos problema de geada, tivemos problema de seca, 300 né? dólares, né? A agricultura é cíclica, é isso, né? Você tem que conseguir estar ali no meio para você pegar os bons momentos, vão pegar momentos não tão bons, e eu acho que essa diversificação, isso é uma coisa... E o café é a bianualidade, né? Tem isso também, ano que produz mais, ano que não produz tão bem. E aí eu também... E aí de 50 mil sacas por ano, passando para 2.500 hectares, são quantas sacas? Aí a gente quer chegar ali perto das 100 mil sacas. Por quê? Porque também nós estamos colocando variedades que são mais produtivas, né, que hoje existem mais com isso. Então, para a gente ter ali os 2.500 hectares, 40 sacos de média por hectare, entre a área que produz e não produz, porque também tem área que às vezes tem ano que não produz, porque você faz uma poda, né, que você está fazendo alguma coisa. É arábica? Tudo? É arábica, 100% arábica, que é o café. E só voltando à questão da diversificação, ela é muito boa por causa disso, porque às vezes tem uma cultura que está boa, a outra não está, a suinocultura está com preço bom, mas o soja e milho não está. Por exemplo, esse ano realmente é um ano desafiador para os produtores de soja, produtores de milho, porque o custo está muito próximo, você precisa ter uma produtividade, muito boa, né? A captação de recursos, juros, hoje é um juro alto para você girar a atividade ali, o produtor rural... O custo do dinheiro está muito alto, né? E precisa entender que o produtor rural, ele precisa, né? É muito difícil ali só com capital de giro, porque os investimentos são altos, maquinário, todo ano aparece uma máquina nova, um implemento novo, uma tecnologia nova, você não tem como ficar para trás. E se você não faz, o concorrente faz. O concorrente faz, né? Então não tem como ficar para trás. Dá um exemplo em números, porque às vezes o pessoal fala assim, o pessoal fica reclamando demais, né? E está só crescendo. Mas o custo de produção, por exemplo, de um que você falou aí que é muito desafiadesador, né? Milho, soja, por exemplo. Qual que é o custo atualmente por saca ou por hectare? Hoje, e quanto que ele está sendo... vocês estão conseguindo vender no mercado? Lógico que isso varia muito aí a preço de mercado. O que você coloca dentro do custo, se é o custeio, o custo total, o custo indireto. Mas nós vamos falar aí num custo, por exemplo, de algodão, hoje em torno aí de 17, 18 mil reais por hectare. Você vai falar aí na soja hoje, com toda a tecnologia, fungicidas que precisa fazer, ali em torno de 6 mil reais por hectare, milho um pouco mais do que isso. Então é um investimento muito alto que você coloca ali, né? Igual a gente fala, você planta, você tem a certeza ali que você plantou, e a partir dali você tem que contar com o tempo, tem que torcer. Tem a geada, e tem uma geada no café, vem uma chuva de granizo, de pedra numa lavoura de soja, de milho, de algodão. Ou fica muito seco, né, o tempo. Você perde aquilo, vem um veranico. Então é algo arriscado, né? Não é que eu não gosto disso de falar que a nossa profissão é mais desafiadora do que a outra. Eu acho que não, acho que todas elas têm as suas dificuldades e têm as suas particularidades. Mas a gente precisa entender que a agricultura também é muito dinâmica e o risco que se corre na agricultura é muito alto, porque são fatores que a gente não consegue controlar. Você não consegue controlar se vai chover, se não vai, você vai fazer seca, você vai ter temperatura alta. Se vai chegar para São Pedro, como que vai fazer, né? Libera aí, né? É mais ou menos isso, né? Lá no norte ainda tem a irrigação. Onde tem a irrigação, você consegue, então... né? Você consegue controlar um pouco mais, isso é uma vantagem que nós temos, as produções lá são bem mais estáveis. No norte vocês estão produzindo o quê? Lá nessas áreas do norte de Minas, a gente produz soja, milho e algodão. E a gente faz uma rotação com pecuária lá, onde que a gente todo ano ali em torno de 20% da nossa área, ela fica em pasto, porque como eu falei é uma área muito arenosa, então a gente foi
descobrindo, foi pesquisando. Então você tem que deixar uma matéria orgânica maior no solo, você tem que deixar uma palhada maior no solo. Né, o pessoal gosta de falar... mais pobre, é um solo bem assim, mais pobre, né? Porque é o que o pessoal gosta de falar, né? As plantas de serviço, as plantas de cobertura. Você tem que fazer um sistema ali no solo por uma condição melhor para se desenvolver raiz e para a planta crescer bem. Então aí a gente faz essa rotação com soja, milho, algodão e colocamos uma pecuária ali, fica geralmente em torno de 6 meses pastejando ali, colocamos gado em cima, e aí a próxima cultura você já vai plantar em cima de uma palhada ali, geralmente de braquiária, né, que tem muito maior. Já comeu, né, tudo lá. E é muito interessante isso que quando você planta, às vezes você pega um termômetro assim para colocar, você vê a temperatura onde está na areia, ela chega a 70 graus, 65 graus. Não, e onde está a palhada, ela está ali com seus 38, 40 graus, né? Uma condição bem melhor para a semente germinar, se desenvolver, né? Então isso são tudo dia a dia que você vai aprendendo, né? No início não sabíamos disso, quebramos a cara muitas vezes. Mesmo? Plantando ali sem areia, teve prejuízo, não sei o que, aquela coisa e tudo, né? Ali é que a gente fala, então era uma coisa nova, vamos devagar aqui, ver se isso aqui vai dar certo. No espaço da Gillette. Isso, no espaço da Gillette, para depois a gente ir. O norte, noroeste, como você falou que está lá, vocês pretendem também escalar, aumentar lá? Porque eu vejo muito produtor indo para lá. Sim, as últimas áreas que nós adquirimos, né, elas foram nessa região e a gente, conversando muito, a gente vê, por exemplo, a possibilidade do café robusta para lá, não arábica, mas robusta, que é uma condição muito boa. Muita gente entrando com a questão do cacau a pleno sol, que eles falam, tô ouvindo falar muito disso, né? O cacau é algo que a gente está no radar, olhando aí também, que é muito próximo com o café também, a condução, e é algo que as grandes tradings, elas querem, né, ter cacau brasileiro, porque por conta de certificação, por conta de sustentabilidade, então são oportunidades que aparecem. A questão de fruticultura no norte de Minas, ali, que são regiões muito boas para isso, né? Já existem projetos lá, mas tem novas áreas. Por isso que eu falo, Minas é um país, Minas é muito grande, tem muita oportunidade. Mas hoje a gente tem esse olho, esse radar para as terras ali do noroeste, para o norte de Minas, sim. Também de aumentar esse volume, mas ainda esperando um pouco, né? Olhando para ver. Mas as últimas aquisições... Não tanto desse volume aí, como você falou do café, né? De aumentar. Isso. E de suinocultura também, vocês pretendem aumentar? Vocês têm quantas cabeças? Hoje nós temos 11.500 matrizes. Matrizes, que fala, né? Que a gente fala, né? São matrizes próprias. A gente vem aumentando também, a ideia é ir aumentando aos poucos. Né? Chegar a quanto? Nós queremos chegar aí a 15 mil matrizes, né? Até 2032. Por ano? Não, isso. Você tem um plantel fixo, hoje de 11 mil matrizes, e a gente fala que pela genética, hoje, pela prolificidade, tudo que tem, você produz mais ou menos 35 animais para venda por matriz que você tem. Então hoje, se fosse 10 mil matrizes, você ia ter 350 mil animais para se entregar num frigorífico, vamos assim dizer. A genética suína é algo impressionante, avança dia a dia em prolificidade. Hoje a gente tem muitas matrizes aí, muitos produtores nascendo 20, 21 leitãozinhos por parto. É coisa impressionante, isso aí aumentou muito. A conversão alimentar hoje de um animal de suinocultura, ela é fantástica, ela é quase como se fosse uma conversão de frango há 10 anos atrás, de tanta genética e tudo que se investiu nisso aí, que se investe, né? O foco hoje é muito conversão alimentar também, junto com prolificidade. Isso também é uma questão de sustentabilidade. Você precisa produzir menos alimento ali, entregar menos alimento, para se gerar mais quilos de carne, você precisa ter menos matriz para se produzir mais leitõezinhos, que vão entregar mais cevados aí no final. É, né? Tudo confinado. Tudo fechado, né? Então, a questão do bem-estar. O bem-estar animal, ela está bem avançada hoje no Brasil, as nossas granjas são assim, elas ficam em gaiolas ali só por um determinado período na gestação, depois elas ficam soltas em baia e tudo. Então tem todas essas adaptações que vem passando também a suinocultura. Mas é um setor muito tecnificado também, né? Cada vez mais. Cada vez mais. E consumo tem? Ou essa produção toda vocês também estão vislumbrando mercado externo? Sim. O consumo de per capita de carne suína no Brasil, ele vem crescendo ano a ano.
A ABCS, que é a Associação Brasileira dos Criadores Suínos, faz um trabalho muito bom, desmistificando um pouco a carne suína, né? Minas é o estado hoje que mais consome carne suína per capita no Brasil, é Minas, né? E a gente sabe, né, e não é à toa que Minas é também conhecida por sua gastronomia ser tão boa. Então, é uma carne saborosa, é uma carne saudável, é uma carne muitas vezes mais barata do que a carne bovina, uma opção, mas ainda existem aqueles mitos antigos e de vez em quando alguém aparece colocando, que teve um problema aqui e tudo, mas quando você conhece a produção hoje, você vê o rigor que é um frigorífico, hoje o abate, fiscalização e tudo que tem em cima disso, vocês podem ter certeza, a gente pode ter certeza que essa carne suína que a gente consome, ela é de altíssima qualidade, sem problema nenhum. Então existe esse crescimento do mercado interno, mas existe também um mercado de exportação de carne suína. Sim, vocês existe. Exportam? Nós não exportamos direto, a Suinco, que é a cooperativa, ela é habilitada, ela faz exportações, sim, porque nós vendemos um animal vivo, frigorífico, né? Então é um mercado que vai crescer bastante. O Brasil, ano a ano, tem crescido a exportação de carne suína. Ela tinha uma dependência muito grande da Rússia no passado, China, e hoje é bem pulverizado isso aí. E aquele negócio, o pessoal comprou, gosta, se testa, a prova, né? O Brasil hoje é livre de PIRS, que é uma doença no mundo inteiro, peste suína, a febre suína africana aí, que também é um problema sério que existe hoje, e o Brasil é livre disso. Então a China tendo problema, né? Aí tem que matar as matrizes todas. Então isso a gente podia ter um mercado muito maior, né? Mas às vezes por questão burocrática, questão de países, acordos comerciais, a gente não consegue. Mas se produz uma carne de altíssima qualidade aqui no Brasil. Vocês pretendem verticalizar também na área da suinocultura, de ter frigorífico ou não? Desse jeito tá bom. Esse é um assunto que é outra estrutura, é algo que a gente não faz hoje. Não vou falar que é impossível, né? Estava falando de legado ali. Deixa para os meninos, tem os meninos aí, filhos, sobrinhos aí que vão estar, deixa eles pensar nisso. Mas é algo que sempre fica no radar, sim, entendeu? Como tem a Suinco como cooperativa, se olha lá, ela, querendo ou não, por ser cooperativa, já é meio que uma verticalização nossa, mas claro que a gente sempre vai olhando essas oportunidades. Daniel, queria falar agora também sobre o vinho, né? Sim. Casa Bruxel é um projeto seu, não é? O vinho, contando só um pouco da história, como começou, nós estávamos numa reunião técnica de café um dia, e aí um amigo meu, o Bambini, falou que estava plantando. Eu falei assim, mas é para fazer, uva, é vinho doce? Ele falou, não, vitis vinífera para fazer vinho tinto, seco. Eu falei, eu não acredito, aqui no Cerrado, ele é aqui no Cerrado. Fomos lá olhar, na época marcamos também junto com o Murilo Regina Albuquerque, da Ipamig, de novo aí a Ipamig da vida, né? E ele apresentou esse projeto da dupla poda. E como era uma época que a gente estava entendendo um pouco de vinho ali, a gente leigamente viajávamos para cá, vamos viajar essa região, conhecer qual que é o terroir daqui, que aroma, que gosto, que tem tudo. Falamos assim, é interessante, eu tinha já essa paixão por isso. E aí falamos assim, não, chamamos o Murilo, deu uma consultoria para nós, falou, não, aqui dá para produzir. Falei, então vamos. E vamos tentar produzir isso aqui. Deu frio na barriga? Deu frio na barriga, porque era algo totalmente novo. Mesmo sendo um grupo tão grande, com solidez financeira, né, solvência. Mas era algo novo, totalmente novo. Porque aí é a questão, você tem que investir, né? Novo, tem que investir. Aí você tem que mexer no caixa. Não é um investimento barato para se montar. Não é? Não é. A estrutura ali, o início, que você tem que colocar as estacas, os mourões, fazer o custeio. Muita mão de obra, porque você faz muita poda, tem que fazer muita desbrota. Então, você tem que ter um foco naquilo ali, um cuidado. Mas aí a gente... Você tem mais ou menos assim, quanto que já foi investido? Alguns milhões aí, né? Foi assim, nós temos ali uns 8 hectares ali, só na parte de produção hoje. Com certeza ali, se nós falarmos algo aí em torno de uns 2,5 milhões, 3 milhões, até um pouco mais, já foi investido nisso aí. Fora que ainda tem que investir, né? Fora que ainda tem que investir. Todo ano depois, tem que fazer um aporte. Sim, você faz o custeio e tudo ali, e tem que fazer... O nosso próximo passo é fazer a vinificação em Patos, que hoje a gente manda para se produzir, a gente colhe a uva, coloca num caminhão frigorífico e mandamos no mesmo dia para as vinícolas que têm essa parte de vinificação e fazem o engarrafamento ali para nós. Isso ainda é terceirizado. Isso ainda é terceirizado. E por que é terceirizado? Justamente porque a gente precisava ver se
nós estamos num terroir, numa região possível de se produzir vinho de qualidade. Então, nós começamos ali, plantamos em 2018, 2 hectares, depois plantamos em 2020, mais 6,5 hectares, chegando nos 8,5 hectares. Vocês tiraram essas terras de café. Do café. Eram áreas de café. E aí tem uma coisa interessante, porque todo mundo fala que a videira precisa sofrer, né? Ela precisa estar numa área cascalho, arenosa. Né? Você vê no Douro, em Portugal é assim, não é? Tudo área terra complicada. Tombada pela Unesco, né? Isso. No Chile é arenosa, né? Ela cresce na pedra. Muito né? cascalho ali, com as raízes arejadas e tudo. E a gente colocou em cima da área de café. Então, tem muita área nossa lá, quer dizer, muita não, quase toda ela, que ela não é adubada, porque ela era uma área muito rica para café. Nós plantamos um milheto para extrair um pouco de potássio antes de plantar, porque a uva não gosta de tanto potássio no solo. Então, teve algumas técnicas aí que a gente fez para estarmos implantando. Mas não é área de pedra, né? Não é área porque lá de pedra. também nem tem, né? A terra lá é... Mas o interessante é que eles sempre falaram assim, ó, geralmente a videira vai demorar de 7 a 8 anos para ela te dar chegar no auge dela. Dá aquele caixão de uva bonitão. Às vezes não é nem o caixão, é mais o sabor ali da uva mesmo, levar o açúcar, né, a acidez e tudo que precisa. E a gente plantou em 2018, a primeira safra foi em 2010, os outros 6 hectares, a primeira safra começou em 2022, muito, muito pequeno ainda. Então a gente estava assim, como que vai ficar esse vinho? E esse ano a gente teve a confirmação da qualidade do vinho. Nós recebemos alguns prêmios de algumas revistas, nosso vinho foi pontuado 90, 89 pontos, o que nos enche de orgulho, e a gente viu o potencial da região. E revistas, assim, que já tem uma que já tem um nome, referência no mercado, né? Sim. Eu vi lá uma revista, Adega, né, foram que nós tivemos 1000 amostras de outros vinhos e vocês ficaram... bem colocados lá, né? Mais de 90 90 pontos, né? Tivemos um outro concurso no sul do nosso Sauvignon Blanc, que é o vinho branco também, onde que ele ficou naquela característica entre os 5 melhores Sauvignon Blanc do Brasil. Então, já está nesse patamar? Então a gente viu o potencial que tem ali. E aí agora vem um outro passo, aquilo que nós falamos. Testamos o terroir, conhecemos, então agora dá para investir mais, que agora vem a parte alta do investimento, que é fazer a vinificação, fazer uma vinícola para um enoturismo, enogastronômico ali para... Verticalizar o negócio, verticalizar, né? Que a gente precisa... ter o controle total do negócio. Que a gente precisa fazer, isso nós vamos fazer. Então, 2027, a gente faz a colheita sempre ali nos meses de setembro, outubro. Então, para o ano que vem, a gente quer ter essa parte de vinificação pronta e, às vezes, no ano de 2028, a gente ter a parte turística, vamos falar assim, montada lá na região parte também. Parte turística, você fala o quê, Daniel? É ter um hotel, é ter um... É ter a vinícola, ter um local para receber, né, clientes, para receber o pessoal para conhecer, porque é uma novidade, né, é uma experiência. É uma experiência, né? A gente hoje faz uma experiência lá, na fazenda com café e vinho, né, numa estrutura que nós montamos para isso, lá pronto. Então a gente quer melhorar um pouco mais isso, dar mais conforto para o pessoal. Mas por que não foi feito antes, às vezes que muita gente pergunta? Porque a gente precisava antes ter essa certeza de que é possível produzir vinho no Cerrado Mineiro. Na minha cabeça eu nunca tive essa dúvida. Por quê? Porque todas as condições que você precisa para ter um bom vinho era muito parecido com o café. Você faz... tentar explicar um pouco aqui a questão da poda. Nós agora estamos fazendo a poda de produção, que a gente chama. Então, a videira estava crescendo normal, você agora vai e faz uma poda na videira. Aí você passa um hormônio nela para ela voltar a crescer. E ali na nossa região, nós vimos que o ciclo é mais ou menos 160 a 180 dias. Então, nós estamos fazendo agora... então, nós estamos fazendo agora em fevereiro. Então, ali para o mês de setembro, mês de outubro, nós vamos estar fazendo a nossa colheita. E o que acontece agora nesse período? Cessam as chuvas, então você não tem mais chuva, você fica com uma grande amplitude térmica, você fica com dias quentes e noites frias. Quanto maior essa amplitude térmica, melhor. Você fica com dias ensolarados, né, ali a partir de abril, maio, você olha, quase não vê nuvem no céu, são dias ensolarados. Lógico que uma chuva aqui ou outra pode acontecer, e lógico que você precisa ter irrigação nesse período, porque você não tem a chuva, você precisa irrigar ela. Então você consegue ter ali um controle muito bom do seu parreiral ali, das suas videiras para fazer a colheita. E aí,
que eu acho que entra o grande detalhe, é tudo muito novo. O vinho é algo centenário, né? Quantos anos se fala de vinho? E nós estamos ali com 8, 7 anos plantado. Então, nós temos muita coisa a aprender ainda. Nós temos muita técnica a desenvolver. Eu falo muito do café no Cerrado Mineiro. O café no Cerrado Mineiro teve muita pesquisa, teve muito teste, teve muito empirismo, teve muito produtor por conta própria. Eu vou fazer um café fermentado, eu vou testar isso, eu vou colher mais cedo, eu vou colher mais tarde, eu vou fazer esse tipo de secagem. Aqui eu seco no terreiro, aqui eu seco no secador, aqui eu faço um vulcão que joga o café tudo, eu faço um runner, eu faço o despolpado. Existem inúmeras técnicas para se produzir um café de qualidade. E o vinho, eu acredito que às vezes ele é muito mais tradicional. Lógico que é uma indústria de 200, 300 anos. Mas nós estamos numa região nova também. Então, igual eu falei, o agrônomo é atrevido ali para testar alguma coisa. Então a gente vem testando. Deixa eu cortar um pouco a irrigação antes. Deixa eu fazer uma colheita com uma acidez maior e um Brix menor. Aqui deixa eu fazer o contrário. Como que ficou, como não ficou? Porque a palavra terroir, ela existe mesmo. Um vinho, nunca um vinho né? Você vai em países, sair de acordo com a terra, né? De cada lugar. Que tem uma vinícola ali do lado da outra, mesma variedade, e é totalmente diferente. Então a gente precisa descobrir um pouco mais ali, estudar um pouco mais. A gente faz muita parceria com instituições de pesquisas, com universidades, que nos ajudam nisso. Qual que é o ponto da colheita? Quanto que eu faço a poda? Como que eu manejo a irrigação? Quantos cachos eu deixo por planta? Deixo mais, deixo menos? Melhora a qualidade? Não melhora? Eu vou fazer volume? Eu vou fazer qualidade? Tudo isso tem nessa parte aí do vinho. Porque eu ganhei um vinho da FAENG, Sistema FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. No final do ano, né, aquela cesta de Natal, veio o vinho, e aí, passagem de ano, abriu o vinho. E eu me surpreendi, porque é isso aí, não existe essa tradição do vinho, de plantio aqui, né, de produção de vinho em Minas Gerais. Já existem alguns players no mercado, mas eu acho que precisa de ter muito mais, como você estava falando, né? E era da uva Syrah, o Chouat. E aí eu vi que vocês têm a uva Syrah, tem o Sauvignon Blanc e tem Nós temos... E tem uma outra variedade lá. Nós temos a Syrah, que é a uva... Eu achei espetacular. Que ela é a uva chefe, que foi aqui o Murilo, o pessoal da Epamig lá, principalmente ele na época... Chegou-se que seria a uva que... muito expressivo, adoro esse tipo de vinho. E aí depois da Syrah, a gente veio lá com a Cabernet Sauvignon, aí depois nós viemos com o Sauvignon Blanc, aí nós tivemos o Marcelin, aí nós tivemos Roussanne, Marsanne, Chenin Blanc. Nossa. E aí, né, para fazer um blend. Para fazer um blend para testar qual dessas uvas seria melhor ali para nossa região. O que vai produzir bem? O ponto de colheita de uma é diferente da outra, uma eu vou colher com mais acidez, outra eu vou colher com menos, e lógico, para fazer esse blend, para fazer essa mistura, né? Até o rótulo do nosso primeiro vinho, que teve um pouco de Cabernet Sauvignon e Syrah, nós chamamos de misturado, porque era algo mineiro que a gente queria, né, trazer já aqui. Agora Minas, né, a parte mais ali para o sul de Minas, ela já produz vinhos de altíssima qualidade. São vinhos que não perdem nada para vinhos de fora, vinhos com sabor, com aroma, com acidez, com finalização, fantástico. Tanto é que ganham prêmios aí. E a região do Cerrado Mineiro é uma região mais nova, vamos assim dizer, dentro de Minas, mas com grande potencial também. E eu acho assim, eu falo, a gente é aberto lá, visitação para quem quiser conhecer o processo. Por quê? Porque eu acho que quanto mais produtores estiverem juntos produzindo vinho na região, melhor. Melhor pela questão de que se forma um polo ali, futuramente, para visitas, para nessa questão toda de enoturística, gastronômica que se cria na região, e para trocas de informações, porque eu acho que esse encontrar, esse network, o que você está fazendo, como que você faz aqui, eu mudei isso é muito bom. Então, a gente espera que isso cresça bastante, eu tenho certeza que também, às vezes, o pessoal queria esperar que se concretizasse, que fosse possível se produzir vinho de qualidade no Cerrado, é possível, estamos
estamos produzindo. Então a gente espera que cresça bastante também outros entrantes nessa atividade aí. Uhum. Tanto é possível que vocês já conseguiram até o selo, né? Rainforest Alliance, que é um selo difícil, né? Sim, a Rainforest Alliance, ela é um selo de sustentabilidade que a gente tem no café. Vários produtores, né, de café ali na região já possuem esse selo. Ela é uma certificação que a maioria dos cafeicultores ali da região já seguem muito daquilo que se pede lá. Mas você realmente precisa ter uma certificadora, né? Porque isso vai lá para o mercado externo, você precisa ter uma certificadora que vai ali e te certifica para fazer isso. Então é o quê? São boas práticas ambientais, boas práticas sociais, ali você vê como que está em volta da comunidade, são vários critérios que tem que seguir. E aí a gente falou assim, ó, nós temos isso aqui no café, nós estamos aqui com uma área de uva que nós plantamos aqui uma videira dentro da fazenda, então a gente quer certificar. E foi feito todo o processo novamente de certificação de vinho, né, de verificação e tudo. Então nós somos a primeira vinícola de vitivinícola que produz vinho tinto, né, seco, no Brasil a ter esse selo, o que nos enche muito de orgulho, principalmente por essa questão socioambiental, que é o foco que essa certificação busca, que ela procura. Esse selo tem reconhecimento mundial. Tem selo, o selo tem reconhecimento mundial. Você recebe um ágio por ter esse selo, você tem compradores que exigem esse selo de você, que querem ele. Por quê? Porque ele dá a garantia que é uma prática totalmente sustentável que você faz, né? É uma preocupação que existe hoje no mundo. Nós como produtores, nós somos muitas vezes vistos não com bons olhos, e eu acho que você comentou que é filha de produtor, então você sabe muito bem disso. Eu acho que nada melhor do que você conseguir trazer pessoas de fora para dentro, para entenderem um pouco a realidade. O que é o nosso insumo mais importante hoje? Água. É um dos mais, assim, além do solo que você tem ali, do solo, é água. Então você vai preservar, você usa a área irrigada, você vai precisar preservar essa água. Vai ter a mata ciliar em volta dela. Nós não acabamos de falar que lá preservar o solo. Né? Nós não acabamos de falar lá no São Romão que você precisa ter matéria orgânica, você precisa ter raiz, que a produção é melhor. A mesma coisa a gente faz ali no meio do parreiral, no meio do café, planta uma planta de serviço para dar uma cobertura de solo, para ele não ficar descoberto. Então são práticas que já são adotadas há muito tempo e que o produtor rural automaticamente ele faz isso, e não é só para falar que ele faz, isso que eu acho que é o mais importante. Hoje essa questão não é para falar, eu faço isso porque pediu, não, eu faço isso por quê? Porque me dá resultado, eu faço isso porque aumenta a minha produtividade, porque diminui meu custo, aumenta a minha rentabilidade. E senão você vai ficar sem a sua principal ferramenta, que é a terra, né? Que é isso então, aí, que é onde água, você produz tudo ali, né? Senão não tem jeito. Não tem jeito, né? Daniel, e assim, é um projeto grandioso que eu vejo. Vocês estão produzindo quantas garrafas atualmente? E também já sei que você tem um plano plurianual aí para chegar a um volume também expressivo, escalar o negócio do vinho. Tá. O que acontece? Como as videiras ainda estão muito novas, elas não estão no máximo potencial de produção ali. Hoje nós estamos com 8,5 hectares e a nossa ideia é você chegar ali a 45 mil garrafas total. Com esses 8 hectares entre 40 e 45 mil garrafas. Que a gente deve conseguir isso ou na colheita agora de 26 ou na colheita de 27, provavelmente. Então, é um volume grande. Já é um volume grande. Baita de um volume. Então, hoje, a gente não tem a ideia de aumentar essa nossa área de uva lá. Nada impede que daqui 1, 2 anos, apareceu um mercado aqui, apareceu um outro mercado ali. Vou pegar mais um pedaço do café. Vou pegar mais um pedaço do café e vou plantar. Mas o que acontece? Lógico que a gente faz esse estudo também, o consumo brasileiro de vinho é muito baixo per capita quando você compara com outros países. Então, é uma questão cultural. É muito caro também, né, Daniel? Vamos combinar? Vamos falar de imposto, que é mais de 60% numa garrafa. Então, não aguento isso, não. E temos toda essa reforma tributária agora. Não sabe inclusive, o pessoal aí da FAENG nos ajuda bastante nisso, como que vai ser, como que não. A gente não sabe o que vai ser o custo aquilo, né? Não é que nós estamos perdidos, mas é novo, é muita complicação, é muito isso, como que vai. Então, os impostos
são mais da metade do valor do vinho. Lógico que isso impede um pouco, né, o consumo, mas a gente vê essa possibilidade de se aumentar o consumo. E algo que a gente vê que vem mudando também, vocês com certeza já escutaram isso também, a gente vê que o consumo de álcool vem diminuindo. Não só de vinho, mas de cerveja, de bebidas destiladas. Isso é algo que vem acontecendo e é algo que não tem como ignorar. E ao mesmo tempo vai pensar assim, pô, mas se está diminuindo, está entrando no vinho? Mas por que a gente fala isso? Porque quando nós comparamos aí com países da Europa que bebem em torno aí de 40 litros por ano, nós estamos tomando 2,5, 3. Então, mesmo assim, é um mercado grande que a gente ainda tem para escalar. E outro ponto que eu acho que vai acontecer, que a gente pensa, é o seguinte, às vezes, você vai sair, antes você tomava 2 garrafas, né, com uma turma de amigos, 3, às vezes você vai começar a tomar 2 garrafas, mas de um vinho com uma qualidade melhor, com um vinho que te dá mais prazer para tomar aquilo, para se degustar. Então hoje nós somos focados lá em qualidade, né? Em qualidade. Existem algumas maneiras, se você deixa mais cachos por plantas, produz mais, daria mais do que 40, 45 mil garrafas, mas a qualidade não ficaria tão boa, né? Às vezes a gente pode até diminuir essa quantidade de 40 mil, fazer o desbaste ali da uva para ter menos cachos por metro, por planta, para dar um vinho mais concentrado. Isso tudo entra naquela parte que nós falamos do aprendizado, ano a ano, e aprendendo e tudo. Assim, como vai industrializar também, né, esse produto. Isso. Porque para você produzir mais garrafas sem perder a qualidade, você tem que aumentar a área. Aumentando isso a área. Que eu converso com outras empresas. Isso não tem segredo. Isso não tem jeito. Segredo. Não tem segredo. Para aumentar a área, mais investimento, aí não é investimento barato que se faz com aí mais tonéis, mais aí tudo, né, para poder ter A grande parte, o grande investimento que nós vamos fazer, ele vai ser agora. A parte de industrialização. Tanques, bombas, barricas e tudo. Aí são outros milhões aí também para fazer. Essa que é a parte grossa do investimento. Mas o primeiro passo... Vai ser tonel de quê? Vocês já pensaram? Não, isso existem, né? Hoje existem inox, existe concreto, depois a gente pode deixar na madeira, né, para o vinho descansar. O nosso vinho, ele é um vinho muito jovem ainda. Então, não são todos eles que podem passar por madeira. Se você deixa, às vezes, na madeira, ele vai pegar muito o aroma ali da madeira, o sabor, então vai ficar um vinho muito comum. Então, hoje o nosso vinho ele é mais frutado, ele é um vinho mais leve, né? Você deve ter percebido isso, que experimentou ele, degustou ele. E esse era o conceito. À medida que vai envelhecendo, à medida que a videira vai ficando mais pronta, agora ele pode ser um vinho de guarda, posso tomar ele daqui 4, 5 anos. Então, todo esse processo aí vai ser um aprendizado junto com enólogos, junto com pessoas da área que vão nos ajudar nesses pontos aí. Então, por enquanto, Daniel, vocês vão manter essas 40, 45 mil garrafas por ano? Sim. A ideia é essa. E, claro, o mercado deslanchou, abriu... ao mesmo tempo que o mercado é grande, o mercado tem uma concorrência muito grande também. E nós tivemos agora esse acordo aí, Brasil-Mercosul, que está andando, como que vai ser, como que não vai. Mas, ao mesmo tempo, como que vai chegar o preço dos vinhos lá de fora aqui no Brasil? Vai ser uma competição a mais vinhos entrando aqui, você competindo mais. Ao mesmo tempo, pode abrir as portas de estarmos enviando o nosso vinho lá para fora também. Então, ao mesmo tempo que é uma ameaça, a gente enxerga isso como uma oportunidade, né? Então depende dessa... do ponto de vista ali. Né? Depende do mercado aí para frente, né? Pontos de venda, como é que vocês estão trabalhando esse vinho? Eu quero encontrar mais esse vinho para comprar, por favor. Hoje nós temos em algumas redes aí de supermercados que nós conseguimos entrar. Nós estamos com um foco muito grande também em restaurantes, tentando entrar com o B2B, né? Tentando entrar no restaurante. Por quê? Porque às vezes o volume não é tão grande, mas é algo que marca. Você vai no restaurante, toma um vinho, esse vinho aqui é bom, que gostoso. Ele vira aspiracional, né? Ele vira esse, deixa eu ver onde que tem. Tem um comércio por site, né? Eu vi, tem um site lá, dá para comprar pelo site. Também, que dá para comprar, né? Bastante tudo. Então, Casa Bruxel. O Casa Bruxel, né? Tanto o vinho quanto vinho quanto o café também, vi lá. O café que a gente tem, né? Café especial. Sempre essa parte do café especial lá. Então, por enquanto, vocês
continuam com uma rede sem muitos atravessadores, Sim, né? sim, Sem estar sim. muito naquele Isso, varejo uma direta de e tudo. grandes redes de supermercados. Isso. Tem algumas grandes redes aí que nós já estamos tentando entrar, mas às vezes mais regional, não a nível nem de Minas inteiro, de Brasil inteiro. Mas claro que o nosso foco, o nosso objetivo é querer entrar nessas redes também e tudo, né? Mas igual eu falei, existe muita concorrência, você precisa provar que seu vinho é bom, você precisa ter um custo-benefício também para encaixar esse vinho, né, nessas Qual redes. Que é o público, né? O público-alvo de vocês atualmente da Casa Brooks é o quê? AB? Eu acho que ele é um público AB porque não é o vinho de inverno, ele não é um vinho tão barato de ser produzido. Por quê? Porque você faz 2 safras para produzir uma. Porque, por exemplo, assim que eu fizer a colheita, em setembro, outubro, eu vou lá e faço a poda de novo. Começa outro ciclo. Eu vou lá, tenho a desbrota, tenho que fazer o desponte, tenho que fazer as pulverizações, tenho que cuidar desse vinho. Assim que vem o cachinho, eu corto esse cachinho fora. Por quê? Porque eu ia colher esse cachinho ali em março, fevereiro, e não é uma época boa, nós não conseguimos aqui na nossa região, porque chove muito produzir esse vinho. Então você vai lá... Chove e esquenta, né? Esquenta, não vai dar 24 horas. Aí você vai e faz o quê? Poda novamente essa videira. Então você teve todo aquele custo, e você não produziu nenhuma garrafa, você não produziu vinho daquilo. Aí você faz outra poda, essa que nós fizemos foi a poda de formação, aí você faz outra poda, nós estamos na época de fazer essa poda agora, que é a poda de produção, que a gente chama que vai produzir o vinho. Então é um pouco mais caro, essa questão da safra. O ticket médio dele, o ticket médio é mais caro. Por isso que a gente tem que focar em qualidade, justamente para poder conseguir posicionar esse vinho para o público AB, algo nesse sentido. Porque senão vai para outra faixa de consumo, aí já tem que ter outra estratégia também de mercado, né? Conhecer um pouco mais do que isso. E a gente tem que ser muito sincero nisso aí. A vida é um eterno aprendizado. Lógico, nós temos o nosso pessoal lá que trabalha nessa parte de comercialização, mas é algo totalmente novo para nós, para nossa família, no sentido que a gente sempre teve porteira para dentro, né? Produzindo. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Igual nós chegamos aqui por conta de um vinho que você ganhou, que você experimentou, e nós estamos aqui. Então isso como produtor... Como que se conecta, né? Como se conecta. E como produtor é uma realização. Fala, poxa, a gente produziu algo ali que se gostou e tudo. Isso é muito gratificante. E a sua abertura em falar também, não é? Sobre todo o negócio, né, da DB, não somente do vinho, mas falar de tudo, né? Eu acho que tudo que a gente faz com paixão, tudo que a gente faz ali gostando, eu não vou falar que vai dar certo, mas a chance de dar certo, né, é muito maior. E seu pai gostou da ideia? Gostou. Meu pai gostou, apoiou, tá animado, a família toda, né, desde o início e tudo. Eu e minha esposa, a gente tomava um pouco mais ela de vinho, também a gente gosta, é empolgada, e tudo. A Paula, né? Paula. E gosta bastante de vinho. Apoia, né? Porque tem que trabalhar pra caramba, né, Paula? Nossa Senhora, aguentar essa agenda. Mas é gratificante. Eu sou muito grato, muito feliz naquilo que a gente faz. Não só a parte de vinho, mas toda a parte que a gente tem, né, dentro do grupo. Você já está com seus meninos também, estudando, já pensando no negócio, já pensando no negócio, já tem 2 que estão na faculdade, então vão vir, né, espero que vão vir junto nos... Né, igual falou, quem sabe eles vão verticalizar um pouco mais e tudo isso, né? E sempre é bom, gente, para somar novas ideias, 2, 3 cabeças, né? Trabalhar em família, eu acho isso um privilégio. Muita briga. Tem muita discussão, claro, mas tem muito respeito. Eu acho que isso é o principal. Eu trabalho do lado do meu irmão, né, o Marcos, a minha sala é aqui, a sala dele ali. A Cristina está mais na parte de RH, igual nós falamos. E a gente discute muito. Mas, por exemplo, eu acho que nós devíamos plantar soja. Ele fala, eu acho que devia plantar milho. Um exemplo bobo. E se tomou a decisão de plantar milho, eu vou apoiar 100% aquilo e ele vai apoiar a minha decisão 100%. Ou seja, aí são 2 cabeças, e tem a do meu pai ainda. Tem todo também mundo tá no pensando negócio, ali para aquilo, né? Então, existem as discussões, claro, mas eu acho assim, a partir do momento que alguém decidiu alguma coisa, todo mundo foca, vamos fazer isso aqui dar certo. Não fica depois jogando na cara, tá vendo? Eu falei que não dava certo. Isso não existe, graças a Deus, porque isso não existe. Mina, não é? A relação familiar, isso não é? Mina a relação não só profissional, como a relação familiar. Então a gente sabe dividir isso muito bem. Nós moramos próximos ali, meu pai, eu, né, meus irmãos, todo mundo. Meu pai gosta de fazer churrasco, né, lá do sul, todo domingo ele faz churrasco, reúne a família toda, muito gostoso. E a gente não discute trabalho nesse momento.
entendeu? Esse momento ali é de família, de falar de outras coisas. Domingo, segunda, 7 horas, nós estamos lá para discutir. Mas agora esquece um pouco isso aí, vamos curtir. Isso. Então, esses são hábitos que a gente vai criando, hábitos que a gente quer, né, que nós queremos passar para os nossos filhos também, deixar esse legado, deixar essa sucessão também. A DB hoje, no todo, ela tem quantos funcionários? Hoje nós estamos com 1.030 funcionários. No grupo todo? No grupo todo, só em todas as atividades. Para o vinho quantos? hoje, nós temos ali na parte de vinho, que fica um fixo, em torno de uns 14, 15. Por quê? Porque é muito essa questão da poda. Eu não vou falar que são 15, 20 o ano inteiro, mas quando você está fazendo ali a desbrota, quando você está fazendo a colheita, então você tem que ter mais ou menos essa turma própria para isso. Aí entra a parte do café, que são, né, pessoas que estão acostumadas a trabalhar com café, então às vezes estão fazendo algum serviço no café, estão fazendo um serviço para o vinho também, né, para a uva também. Nossa, e é um patrimônio, né, ter esse pessoal todo lá trabalhando com vocês. Eu acho que... Deve ter gente já há muito tempo, né? Eu acho que mais do que um patrimônio é uma responsabilidade e uma gratidão. Esse mês de fevereiro, nós fizemos uma entrega lá de uma premiação simbólica lá, com funcionários de 25 anos de casa. Foram 17 anos com 25 anos de casa, em 2 unidades, e tem mais 2 unidades para fazer. Então, esse ano vão ser quase 30 colaboradores fazendo 25 anos de casa. Né? Nós temos lá mais de 15, são 17, se eu não me engano, que tem mais de 30 anos de casa também, que trabalham conosco. Então eu falo, é uma vida realmente. Eu formei, esse pessoal já está lá antes de formar, antes trabalhando. E a gente vê que são pessoas que torcem, são pessoas que querem crescer, são pessoas que querem, né, o bem da empresa. Mas eu acho que a gente vem, né, fazendo um bom trabalho nisso, né, e o resultado está aí, esse ano completando 50 anos de história, né, do meu pai aqui em Minas Gerais, no Cerrado Mineiro. Ainda vem, nossa... A empresa é perene, né? Se Deus quiser, né? Desafia a perenidade, isso aí vocês estão no caminho certo. A gente precisa, viu? Ô, Daniel, você acredita? Já terminamos. 1 hora de conversa, pois papo bom, né? É bom, né? É ótimo, viu? Contou tudo, falou muita coisa, aprendi demais sobre várias cultivares aqui, mais ainda de vinho, que pra gente é uma coisa maravilhosa ter isso em Minas também agora, né? Ter esse portfólio tão diversificado. Olha, que você continue trabalhando muito, dê esse exemplo, né? Essa alegria aí para o seu pai, para sua mãe, para sua mulher, para os seus meninos, exemplo para o grupo todo, para os colaboradores, né? E para o mercado, né? Que é o nome que a gente tem, né? Sim. Olha, muito obrigada, viu, pela entrevista. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade aí, parabéns pelo programa aí de vocês e tudo, muito bom estar aqui e muito agradecido de ter essa oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. E pode vir sempre contar as novidades, porque eu tenho certeza que você ainda vai ter muita novidade pela frente, Se Deus quiser, Daniel. estaremos aí, tá? Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Gente, hoje eu conversei com o Daniel Bruxel, ele é o diretor da DB, Agricultura e Pecuária, e da Casa Bruxel, com sede em Patos de Minas, que tem essa produção enorme aqui de café, porco, vinho, milho, soja, sorgo, algodão, tomate. A gente ainda tinha um monte de cultivares aqui para falar, mas não deu tempo. Ele volta uma outra vez para falar mais. Obrigada pela sua audiência. Até um próximo episódio da temporada Minas S.A. Legados. Minas S.A., temporada Legados. Oferecimento Fecomércio. Juntos por quem faz acontecer. E Gerdau, o futuro se molda. Realização: O Tempo.